ambiental, assim, de acordo com o que a gente tem procurado fazer lá no Ministério do Meio Ambiente. Pode passar. Ah, sou eu mesmo, né? Isso é só para ir acordando vocês um pouco, porque depois do almoço não é fácil. Bom, os marcos da política de educação ambiental, vou passar bem rápido, que vocês aqui sabem melhor do que eu, né? A Constituição de 88 já definiu no artigo 225 a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né, Zé? E também na conscientização pública em relação ao meio ambiente, né? O tratado é um outro marco fundamental que nós estamos debatendo aqui nesse 7º fórum e vamos debater na segunda jornada durante a Rio+20. E lá já está consignado a educação como direito de todos, né? E também que somos, como já disse, aprendizes e educadores. A educação deve ter um pensamento crítico e inovador, e até porque ela não é neutra, é um ato político e é político porque é transformadora. E no sentido que a gente trabalha a educação, no bom sentido, né? A transformação boa dessa sociedade que nós precisamos tanto. Entre os princípios e objetivos, é importante ressaltar que o tratado é uma carta aberta. Na verdade, é um processo que, como a educação, também é dinâmico e ele promove por si mesmo a reflexão e o debate sobre a sua própria modificação na prática, né? Outra referência que eu acho que a gente deve considerar é o primeiro PRONEA de 94, que foi escrito pelo MEC, IBAMA e MMA ainda, né? E avaliava naquela época, vocês veem como que algumas coisas daí, eu vou mostrar para vocês agora, uma coisa que a gente pode dizer que evoluiu, né? A população não relacionava o estilo de desenvolvimento com a degradação ambiental naquela época, segundo o levantamento que esses órgãos fizeram para formular o PRONEA 94. A educação ambiental era muito incipiente nas escolas, quando aparecia era mais com um enfoque naturalístico, né? E nada de dimensão econômica, social, muito menos política. Faltava treinamento do corpo docente, a articulação entre instituições de governo no campo ambiental era muito, muito frágil. Não vou dizer que hoje seja uma maravilha, mas pelo menos temos o órgão gestor e temos alguns diálogos importantes com alguns ministérios. Perdão, passei aqui. E também a consciência ambiental, à época, ainda era muito restrita às entidades do movimento ambientalista, sobretudo, né? Depois nós tivemos em 97, o Marcos participou, acho que muitos de vocês devem ter participado, embora muitos jovens, né, aqui, da Conferência Nacional de Educação Ambiental. Quem participou dessa conferência aqui? Só para a gente ter uma ideia. Você vê que interessante? Olha só, quantos não estiveram lá, estavam vivos e agora estão aqui, né? Isso quer dizer também um sinal de evolução, né? Expansão, né, da agenda, evidente. Eu queria saber como é que políticas públicas de educação ambiental, no caso, podem contribuir para uma coisa que se chama desadaptação criativa. E eu vou contar uma historinha que eu li daquela Annie Leonard, sabe quem é? Aquela que escreveu, que fez aquele vídeo que chama História das Coisas. Ela escreveu um livro que se chama História das Coisas. E ela, nesse livro, ela, num capítulo sobre mineração, tal, em que ela mostra o quanto a mineração é predatória em termos não só ambientais, mas de direitos humanos também. Ela acaba com os direitos humanos daquelas pessoas que trabalham, que atuam nessa área da mineração. E ela ela faz uma pergunta assim, que eu acho que mostra o que a educação ambiental precisa conseguir fazer para nós termos sustentabilidade. Ela diz assim: a gente pode falar com os empresários e os empresários podem diminuir todo o impacto que eles fazem e tal, mas a questão é muito mais profunda que isso. É como é que a gente desvincula um anel cravejado de brilhantes de uma declaração de amor, né? Então, a mudança é cultural. Eu acho que o tratado, ele fez muita coisa. Quando a gente lê os princípios do tratado, até o plano de ação do tratado, em que se fala até de mudanças climáticas, ele é muito atual, ele é impressionantemente atual. Então a gente viu, os princípios todos são 16, né?
princípios todos aqui desfilando na nossa frente, né? O quanto eles são atuais e o quanto eles foram inspiradores de políticas públicas, quando o que o Felipe Larargues escreveu sobre o que aconteceu com a educação ambiental desde 1992, né, com mais 20 até agora. Eu não concordo com tudo que ele escreveu lá, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: ambientalistas começaram a trabalhar nessa educação ambiental no governo, né, e podendo trabalhar em políticas públicas. E esses ambientalistas, né, que eu falo aqui, né, o Marcos Sorrentino, que eu acabei de ver lá no fundo, o Nilo Diniz, eu mesma, que estávamos nesse filminho ali que vocês viram, a gente estava no tratado, na base do tratado, né, e a gente foi trabalhar com o governo Lula, de repente, né, trabalhando com políticas públicas. É claro que a base do nosso trabalho tinha que ser o tratado. E é isso que aconteceu no Brasil e que não aconteceu em outros lugares, em que esses princípios do tratado foram tratados por políticas públicas, né? Em que a participação era fundamental, em que essa sensação de que somos todos aprendizes, né? E aprendizes de sustentabilidade. Isso perpassou todos os anos de políticas públicas que a gente conseguiu trabalhar dessa forma coletiva, participativa, crítica, emancipatória, né? Uma tendência para essa questão emancipatória e com as pessoas, né? E não para as pessoas. Não eram políticas públicas que eram feitas para, né, os outros se transformarem e tal. De jeito nenhum. Eram com as pessoas que estão aqui e que sabem o quanto isso foi feito. E o Felipe também falou que o tratado no Brasil ele teve uma incidência muito maior, né, uma força muito maior. Claro, graças ao fato de que ambientalistas foram trabalhar com políticas públicas e que mudou o sentido dessas políticas públicas. E agora eu fiquei fazendo uma lista, assim, né, de que realmente no MEC, por exemplo, a gente, como desobediência civil, não trabalhava só com escolas, né, com a educação formal. A gente trabalhava com juventudes fora das escolas, né, e aí apareceram os coletivos jovens e a Rejuma, e tudo isso porque foi fomentado pelo tratado. E aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente constrói políticas públicas, né, agora para a segunda jornada, que deem conta de que como é que nós podemos ser sustentáveis. Não adianta mais fazer coisas para ser sustentáveis. Dessa transformação de um anel de brilhantes, né, de ouro, ser uma declaração de amor, né? Como é que a gente substitui isso? Como é que nós podemos ser sustentáveis e incorporar essa mudança cultural, essa desadaptação criativa, né? Como é que a gente muda valores, como disse aquela senhora do Brahma Kumaris, né? Como é que a gente trabalha outros valores e como é que a gente começa a ser outros valores e não só falar de outros valores. Como é que a gente constrói escolas sustentáveis que sejam sustentáveis mesmo sendo, né? Como é que a gente constrói políticas públicas que mexam na qualidade de viver e não na qualidade de vida pelo consumo, né? Como é que a gente constrói políticas públicas que trabalhem com a resiliência, com a prevenção e não com adaptação ou mitigação, né?
como que a gente constrói essas novas políticas públicas para trabalhar essas coisas. E a descontinuidade produtiva, né, que a gente vem mexendo com isso, e que, de certa forma, essa frase da Annie Leonard é uma descontinuidade produtiva. Ela produz uma descontinuidade de sentidos, né, na nossa forma de ver o mundo. Mas como é que a gente transforma isso em políticas públicas, né, para a construção de sociedades sustentáveis, assim, no plural mesmo, como diz o tratado? E como é que a gente faz a grande transição para sustentabilidade de forma pacífica e vinculados à base de sustentação da vida no planeta? E é assim como é que a gente faz políticas públicas que tornem a vida diferente no nosso planeta. Muito obrigada.